Vamos resumir o que está acontecendo nesse embate entre o Congresso e Lula? O Congresso não quer que Dino continue investigando quem foram os parlamentares ali da extrema-direita e do centrão, os parlamentares bolsonaristas que andaram desviando as emendas secretas. Então eles querem brecar isso. E para isso eles estão chantageando e aprisionando e sequestrando Lula. E Flávio Dino está implacável. Ele não está dando chance para que eles façam o joguinho continuado da roubalheira. E Flávio Dino foi para cima. Flávio Dino prendeu pessoas ligadas a eles, dinheiro, provas. Principalmente Hugo Mota está com o rabo preso, está apavorado. E todas as derrotas que eles impuseram ao governo é para ver se o governo recua, se Flávio Dino recua. O Congresso Inimigo do Povo está tentando brecar a investigação que mostra o maior esquema de corrupção de toda a história. Eles não querem que a coisa vá para frente. Nós do povo temos que sair às ruas. Eles têm que perceber que nós estamos vendo, nós estamos enxergando o que eles querem fazer. Quer jogar a podridão para baixo do tapete. Nós queremos saber para onde foram essas emendas e para onde estão indo essas emendas. Eles têm que obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência de todas as suas ações. Nós estamos todos com Flávio Dino. Vocês são os inimigos do povo. Enquanto estava um desespero, parlamentares assim nos seus celulares, assim mandando áudio, assim escutando áudio em pânico, o Flávio Dino começava uma audiência no Supremo Tribunal Federal, no STF, sobre o uso das emendas parlamentares. E a audiência foi uma pancada feia. Para você ter ideia, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre tinham ali confirmado a presença nessa audiência, chegaram até a vazar para a imprensa ali, aquelas matérias bem ali, parece pagas por eles na imprensa, dizendo que, olha, a gente vai mostrar um recado para o Flávio Dino, estando lá frente a frente com ele, vamos falar nossa opinião na cara dele. Já na abertura, o Flávio Dino fez um discurso tão contundente que os dois anunciaram que fugiram, não foram na audiência com o Flávio Dino. O deputado Guilherme Boulos acaba de anunciar: vem mobilização nas ruas contra o Congresso Nacional. Depois da derrubada do decreto do IOF, uma medida que ajudaria a equilibrar as contas públicas, Boulos chamou a atitude do Congresso de boicote ao governo e traição ao povo. Enquanto a direita age para proteger privilégios, o povo paga a conta. A resposta vai ser nas ruas, porque quando o Congresso vira as costas para o Brasil, é o povo que precisa virar o jogo. Dia 10 de julho, vamos nos mobilizar. Estamos juntos. Hashtag o Congresso não me representa. Como é que é? Quer dizer que depois da Polícia Federal ter encontrado um monte de dinheiro na casa de um ex-prefeito lá na Bahia, depois de toda a operação da Polícia Federal, que está atrás desse dinheiro aí, que foi desviado através do orçamento secreto, que não é orçamento secreto, é bolsolão, porque vem desde a gestão do inelegível, que não governava, que governava era o Congresso, nas mãos do seu Arthur Lira. E agora, por causa dessas operações, por desviarem bilhões do povo brasileiro, o Congresso e o Senado estão se organizando para elegerem o maior número de senadores em 2026, do centrão e da extrema-direita, para dar impeachment do Flávio Dino. Que papo é esse, cara? Hã? Quer dizer que então a bandidagem é que vai vencer nesse país? Deixa eu rodar aqui o vídeo do Flávio Dino, presta atenção aí. Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil foi um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. Está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam, e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse um office, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros, para poder mudar, assim, a correlação de força também. Algo que o Hugo Chávez fez. Vocês ouviram aí o que a Natuzanelli falou na Globo News? O Congresso e o Senado vão impeachment qualquer ministro do STF que forem contra a bandidagem deles. Eles querem o quê? Ficarem livres para roubar à vontade, porra! O Congresso e o Senado se transformou em quê, cara? Numa máfia? Hã? É numa máfia, cara. Galera, é o seguinte. Se a gente não for pras ruas, a gente tá ferrado na mão desses caras. Tá ferrado. Porque o ministro do STF tá colocando em prática uma investigação junto à Polícia Federal. E os caras estão incomodados por causa dessas investigações. Porque também o governo não quer liberar emendas de parlamentar para eles nos roubarem ainda mais. Aí estão indignados. Estão contra o governo, estão contra os ministros do STF.
E eles estão embolsando dinheiro, porra. Estão embolsando dinheiro à vontade. Ó, teve aquele Teruel, né? Até me esqueci o nome dele, do pastor, tá? Que desviou e foi fazer obras no condomínio dele. Vocês acham isso correto? Esse outro aí, né? Esse ex-prefeito, foi pego dinheiro na gaveta dele. Não sei quantos milhões. Tudo dentro da gaveta, a Polícia Federal mostrando ali, né? Tirou foto. E aí esses caras querem ficar à vontade pra nos roubar, porra. Hã? Acorda, cara, acorda. Tu que é boi aí, acorda. Porque tu tá sendo roubado também. Tu que manda pix por mim. Acorda, caralho. Tá na hora. Atenção, brasileiro e brasileira. Trago uma bomba. E preciso que você compartilhe. Esse não é um momento de polarização. Isso não é sobre esquerda ou sobre a direita. Isso é sobre o Brasil. O presidente da República foi sequestrado não por terroristas, não por inimigos externos, mas por um Congresso que está tentando impedir que a verdade venha à tona. Mas nós vamos falar. A jornalista Natuza Neri, da Globo News, disse ontem, com todas as letras, o Congresso sequestrou Lula. Eu, sinceramente, acho que se eu fosse o Lula, eu rasgava a fantasia. Como? Eu ia dizer, estou aqui sendo sequestrado. Meus sequestradores estão ali. Porque o poder do orçamento, desculpem, mas o orçamento, a execução do orçamento, cabe a um poder chamado executivo. O Congresso capturou a execução do orçamento, isso é inconstitucional. E agora querem fazer o que bem entendem com o país. Blindar corruptos, enterrar investigações e manter você refém. Mas o que realmente pesou são as investigações no Supremo Tribunal Federal, que estão na mão do ministro Flávio Dino, sobre as emendas, especialmente emendas PIX. Porque hoje já há claro, no mundo político profundo, que elas pegam o União Brasil. Nomes importantíssimos no União Brasil. Não é à toa que Antônio Rueda, presidente do partido, esteve hoje com Lula, isso não pode passar em branco, e Davi Alcolumbre quis dar um troco no governo. O que está acontecendo nos bastidores de Brasília é coisa de filme de máfia. O Congresso está tentando sufocar o presidente da República, não por divergência política, mas porque está apavorado com o que Flávio Dino pode revelar. O que eu ouvi dentro do governo, mesmo que o governo fosse pedir para Flávio Dino pegar leve, tirar o pé do acelerador, e não vai, como gostaria Alcolumbre e outros nomes da política. União Brasil, Davi Alcolumbre é do União Brasil. Ele é do União Brasil, presidente do Senado, né, muito próximo. E União Brasil muito próximo também do PT. Mas mesmo que pedisse, Dino não faria isso. Estamos diante de um escândalo maior que o mensalão. Maior que o petrolão. Um esquema de emendas secretas que pode levar dezenas de deputados e senadores à prisão. Consegue entender? O Congresso está tentando barrar as investigações comandadas por Flávio Dino no STF. Sim. Uma investigação sobre o maior esquema de corrupção do Legislativo brasileiro. As emendas de relator ou emendas secretas. Em troca, estão impondo derrotas ao governo Lula, como a derrubada de vetos, o aumento de deputados e a paralisia nas votações. Alerta de impeachment contra o presidente Lula. Para aqueles que acham que não tem risco de impeachment, precisa assistir esse vídeo aqui de Carol de Tone, que acabou de dar uma entrevista após o embate Lula e Congresso, Mota e Alcolumbre. Presta atenção só aí, galera, e tire suas conclusões. Nós já entendemos que o governo praticou com vários tipos de pedalada. E nós entendemos, nós começamos a perceber no início desse ano como oposição, que a gente sempre bateu na tecla do impeachment do Lula por conta dos gastos excessivos, da irresponsabilidade, da gastança generalizada, da falta de preocupação com despesa. O governo só fala em receita, o Haddad só pensa em receita e não pensa em contenção de despesa. E isso é um absurdo, isso é de um amadorismo econômico profundo, né? E agora, nós já estamos praticamente no segundo semestre do ano, por nós, oposição, já teria acontecido. Mas vocês entendem, né, Fernando Capesa e bancada no geral, de que não depende só da vontade da oposição, nós somos só 120 deputados. Nós queremos, sim, impeachment do Lula, nós queremos que o Lula nem fosse candidato, nem seria presidente para nós, mas infelizmente no Brasil acontece isso, né? Bom, ela já deixou aí bem claro. Deu uma entrevista na Jovem Pan e lá ela mencionou várias e várias vezes o impeachment do presidente Lula, falando que o Lula já deu aí várias e várias pedaladas fiscais. Isso aí, ela deu uma entrevista bem longa após o quê? O embate, Congresso e o governo federal, né, galera? Aprova, desaprova, o IOF, a derrubada do IOF, o governo diz que vai judiciar, vai no STF para poder manter o IOF. E aí, alguns da direita dizem, se o governo fizer isso, é um dos maiores erros. E o impeachment fica bem ali na esquina, né, galera? E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. E agora? O presidente Lula tá frito, né? O Congresso declarou guerra total, rompimento com o executivo, né? Fratura exposta no relacionamento. Caraca, como que o Lula agora vai conseguir governar o país até as eleições? Nossa, que derrota gigantesca que o Lula teve, né? Só que não, gente. Gente, para, pelo amor de Deus. Não é nada disso. Isso aí é o que a Rede Globo quer que você acredite. Existe uma vírgula, né? E não é uma vírgula, é uma vírgula, né? Vem comigo que eu vou te contar isso agora, né? Mas antes, aperta o meu retratinho pra você me seguir, salva esse vídeo, faz o comentário, né? E compartilha muito, né? Porque as pessoas estão realmente preocupadas. Não tem com que se preocupar.
Olha, analisa comigo. O presidente Lula, ali dentro daquela cabeça ali tem um cérebro com uma inteligência gigantesca que só pode ter vindo lá de cima do céu, né? Cara, pensa bem. Quem que saiu perdendo com essa daí? O Congresso. O Congresso está em pânico, está desesperado, né? Eles agora estão expostos. Todo mundo está vendo quem que é o Congresso, né? Congresso, inimigo do povo. É só no que se fala ultimamente. E o Lula não está sozinho. Analisa comigo. 60 milhões de pessoas votaram no Lula. Você acha que essas pessoas vão abandonar o Lula? Não só não vão abandonar, como vão dar de presente para ele um Congresso cheio de gente de esquerda e um Senado também. Outra coisa, o Flávio Dino está lá fazendo o quê? Detonando o orçamento secreto. Então, olha só, tem muita coisa a favor do governo. E o Lula, essas duas medidas que o Congresso entrou aí, não vai ter como seguir isso aí, né? Os deputados de 513 para 531 vai dançar, o Lula não vai sancionar isso aí. E já decidiu que vai entrar no Supremo contra, né, aquela medida do IOF. Então, meu amigo, fica tranquilo, o Lula vai sair por cima, como sempre. Eles vão estar juntos, unidos com o Lula, ele vai vencer essa parada. Não tem como não vencer. Quem está dividido, quem está perdido, é a direita, né? Bolsonaro contra Tarcísio. Agora é essa briga, entendeu? O que você acha? Fala aí nos comentários. Galera, esse vídeo precisa chegar no presidente Lula, para que ele tome as providências necessárias para sair desse emparedamento imposto pelo Congresso Nacional. E esse vídeo, que é um comentário da jornalista Natuzaneri, muito pertinente por sinal para essa ocasião, mostra exatamente a providência que o presidente Lula precisa tomar para sair desse emparedamento. Então, se vocês concordam que o presidente Lula precisa conclamar o povo, chamar o povo, deixar a par do que está acontecendo, já comenta aí, o povo está com Lula, e senta o dedo no compartilhamento desse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas possível e, se possível, ao presidente Lula. Porque nós estamos vendo nos últimos tempos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal querendo deixar o Brasil ingovernável, querendo tornar o governo do presidente Lula inviável de seguir governando o país. E o presidente Lula, como grande estadista que é, gosta de governar com previsibilidade, com estabilidade e especialmente com harmonia entre os poderes. O presidente Lula chama os outros poderes para governar juntos, mas parece que não é o que quer o presidente da Câmara, menos ainda o presidente do Senado, que já foram, inclusive, em viagens internacionais nas comitivas do presidente Lula, agora resolveram sabotar o governo. E ontem, a Natuzaneri, no programa Central Globo News, fez um comentário excelente, que o presidente Lula tem que tirar essa máscara e chamar o povo para junto, dizer ao povo o que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui o comentário para vocês, vou pedir antes que deixem um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe o vídeo, e se acha o meu trabalho importante, esse enfrentamento contra esses golpistas, quem puder e quiser contribuir com o meu trabalho, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Agora fica com o comentário e divulgue. Eu, sinceramente, acho, se eu fosse o Lula, eu rasgava a fantasia. Sim. Como? Eu ia dizer, estou aqui sendo sequestrado. Exatamente. Meus sequestradores estão ali. Desse jeito. Porque o poder do orçamento, desculpem, mas o orçamento, a execução do orçamento, cabe a um poder chamado executivo. Perfeito. O Congresso capturou Exatamente. a execução do orçamento. Isso é inconstitucional. Sim. O Congresso cabe legislar e fiscalizar. Hoje eles são donos do orçamento, de parte do orçamento, 50 bilhões de reais, sem a responsabilidade da execução. Não é nem um sistema semi-parlamentarista, nem parlamentarista, porque não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não é existe um lugar em que o Não Congresso é razoável. sequestra a execução de orçamento em 50 bilhões de reais. Também tem tamanho poder e nenhuma responsabilidade, né? Então eu acho que tem que botar a boca no trombone mesmo. Eu acho que o governo tem que se arrumar, porque não tá com essa bola toda, Exato. mas tem que começar a pensar na possibilidade de botar o dedo na É exatamente isso que precisa ser feito. O presidente Lula precisa dizer para o povo o que está acontecendo, que o Congresso está tentando de todas as maneiras inviabilizar o seu governo. Porque se ele não disser, se ele continuar tentando fazer parecer que tudo está dentro da normalidade, quando for no ano que vem, as pessoas vão eleger esses mesmos que aí estão. Deixe nos comentários a sua opinião, se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí, o povo está com Lula. Tamo junto. Foi parar na Justiça a derrubada do IOF pelo Congresso Nacional. O PSOL acionou o Supremo Tribunal Federal contra o Congresso Nacional, que derrubou um decreto do governo Lula que alterava o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que iria recair principalmente sobre os mais ricos. O PSOL alega que o Congresso Nacional invadiu uma competência que é exclusiva do Executivo do governo Lula, pois só o presidente pode propor mudanças em impostos, como o caso do IOF, e o Congresso não poderia derrubar a medida do governo federal. Para o partido, ao anular esse decreto, o Congresso foi contra a igualdade tributária entre ricos e pobres. Esse Congresso conservador, direitista, é inimigo do povo, é muito ruim. A ação busca suspender os efeitos da decisão do Congresso e restabelecer as regras definidas pelo governo. Vixe, isso vai ser briga feia. O Congresso já é inimigo do governo Lula. Agora pode ser que a situação piore ainda mais. Você acha que o PSOL fez o correto? Escreve aqui nos comentários e me segue. E agora nós estamos tentando cobrar alguma coisa dos ricos. Mandamos para o Congresso Nacional um projeto de lei do imposto de renda para dizer que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país.
E para isso, nós estamos dizendo, para poder quem ganha até 5 não pagar, quem ganha acima de 1 milhão por ano tem que pagar alguma coisa. Você viu aí que o governo Lula mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei para isentar quem ganha até 5 mil reais de pagar imposto de renda para ajudar os mais pobres. Pois bem, o Congresso Nacional até agora não aprovou esse projeto e nem aprovou urgência para fazer isso, porque é para os mais pobres. E para os mais pobres, eles não têm pressa. Mas, se for para isentar o rico de pagar imposto ou impedir de taxar o rico, aí, pessoal, eles aprovam urgência e fazem rapidinho, como fizeram agora com o IOF, que justamente ia aumentar o IOF para os mais ricos. Foram lá e derrubaram o decreto. Enfim, pessoal, esse atual Congresso Nacional, formado em sua grande maioria pela direita, empresários, agro e bolsonaristas, eles não querem aprovar nada para os pobres, só para os ricos. É ou não é o pior Congresso da história do Brasil? É ou não é um Congresso inimigo do povo brasileiro? É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. Depois de posarem de superpoderosos para derrubar o decreto do IOF, facilitar o aumento na conta de luz dos brasileiros e aumentar o número de deputados federais no Brasil, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, fugiram da audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares. Sim, bateram perna. A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, que convidou os dois presidentes para que eles defendessem publicamente por que são tão contrários às regras de clareza em relação à liberação das emendas parlamentares. O problema todo, você sabe, é que aqui no Brasil há um modelo de imposição e liberação de verbas para emendas parlamentares sem que haja por parte dos congressistas uma prestação de contas transparente do uso e das condições de uso desse dinheiro todo. Ou seja, é uma farra. E já tem algum tempo que o ministro Flávio Dino tenta moralizar essa questão, com todo o amparo legal que existe por parte da Constituição. O que não existe, e hoje ficou claro de novo, é o respeito, tanto de Hugo Mota como de Davi Alcolumbre, para que algo sério seja debatido com clareza. O que será que eles não querem que apareça com essa discussão? O que será que assusta esses homens, que são nomes importantes da República, nesse debate? O artigo 49 da Constituição diz o seguinte: é de competência exclusiva do Congresso Nacional. O inciso 5 diz o seguinte: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Exorbitem. Eu quero saber, nesse decreto do IOF, onde está o exorbitem. Porque a lei número 8.894, no seu artigo 1º, disciplina IOF, IPI, imposto de importação, imposto de exportação. O que é que diz? O Poder Executivo obedecer os limites máximos fixados pela lei. Onde é que está desobedecido? Os limites máximos fixados pela lei. Digo mais, eu vejo muito argumento: o IOF é um imposto regulatório, o governo está querendo arrecadar, tem impacto fiscal. Basta os senhores lerem essa lei. No parágrafo 2º, diz o seguinte: poderá alterar as alíquotas nos limites estabelecidos, tendo em vista os objetivos da política monetária e fiscal. Está aqui. Todo mundo usou, todos os governos que passaram. Eu fico vendo o Bolsonaro, como tem gente aqui que tem coragem de falar de aumento de imposto. Você sabe qual era a alíquota de cartão de crédito em viagem internacional no governo Bolsonaro? 6,38. O Paulo Guedes, no último ano, disse que no outro governo tem que diminuir. Um ano cai para 5,38, para 4,38. Nesse caso está 3,5, na época de Bolsonaro era 6,38. Mas quanto à constitucionalidade, senhor presidente? Deixa eu dizer. Isso aqui, nós estamos rasgando a Constituição. Nós estamos interferindo no Legislativo, no Poder Executivo. Aqui tem gente que acha e estimula crises institucionais. O que precisamos é nos mobilizar para ter maioria no Congresso, porque se continuar da maneira que está indo, o Lula se reelege. Não tenho dúvidas, tá? De que o Lula com a máquina pública na mão, dificilmente alguém ganha dele. Porém, o que vai fazer o Lula quando tiver um Congresso em que tiver 400 deputados que querem vê-lo morto? Hoje são 315. Para mudar a Constituição são 308 votos. 315 querem ver o Lula morto. E quando forem mais? E quando esses que são um pouquinho mais moderados não vão se reeleger e entrarem gente mais de extrema direita? Porque a direita está cada vez mais extrema. Essa é a verdade. Então, tá na hora aí da esquerda, que tem verba para fazer isso, começar a se organizar para a gente não levar uma surra eleitoral no legislativo. Porque senão vai ficar bem difícil a governabilidade a partir de 2027. Olha, quer saber? Foi até bom essa canalice que o Congresso fez contra a população brasileira. Porque só assim muitos vão abrir os olhos, sair de grupo de WhatsApp, aprender, pesquisar, se informar para saber quem está a favor e quem está contra a população brasileira. Porque muitos vieram aqui no meu vídeo me atacando, me hostilizando. César, para de ser otário, vai estudar. Você acha que se tirar esse IOF aí, se cobrar IOF, vai prejudicar nós, trabalhadores?
Olha, rapaz, o cara ser otário, o cara ser burro, jumento, é uma coisa. Agora comer capim já é demais, por favor. Você acha que se fosse prejudicar nós, trabalhadores, os empresários iam quase enforcar Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado, pra derrubar isso aí? Claro que não, rapaz. Primeiro, esse IOF aí é pra quem faz transações financeiras altas, sabe? Quem faz investimento, bolsa de valores, mercado financeiro. Você faz isso aí? Você vive comprando dólar, fazendo câmbio, você vive viajando pros Estados Unidos pra disso? Claro que não. Então você não passa de um pobre, burro e besta. Vamos se informar. O Davi Alcolumbre é um canalha. Esse Hugo Mota, outro canalha. Você viu quando ele veio se pronunciar, o Hugo Mota? Olha, derrubamos aqui, esse IOF ia prejudicar, mas ele não falou. Quem ia ser prejudicado, entre aspas, seriam os ricos, bilionários e os banqueiros. Só isso. Não a gente, rapaz. E...